O primeiro míssil riscou o céu noturno como um fio de sangue sobre veludo negro. Depois veio o coro, um assobio agudo, múltiplo, crescendo de um sussurro distante para um oivo ensurdecedor que fazia os vidros das janelas estremecer antes da própria explosão. Era a sinfonia da morte da humanidade, e todos nós éramos a plateia cativa. Eu, Arthur, um arqueólogo desempregado que encontrava refúgio em velhos tratados e teorias marginais, observava do telhado de meu prédio condenado. As sirenes antiaéreas eram o choro de um bebê gigante aterrorizado. Os holofortes dançavam no céu, iluminando nuvens em forma de cogumelos que brotavam no horizonte. Eram belas, de uma forma profana e obscena. Nenhum de nós sabia ao certo como a guerra começou. As notícias falavam de recursos, de ideologias, de um acidente em uma fronteira digital. Mas eu sempre suspeitei. Em minhas pesquisas, encontrei referências a ciclos, a eras glaciais de não gelo, mas de loucura, onde as fronteiras entre os mundos ficavam tênues. Encontrei os nomes: Yog-Sothoth, a chave e o guardião; Azathoth, o sultão demônio cujos flautistas cegos tocam a melodia da realidade; Shub-Niggurath, a cabra negra dos bosques com os 1000 filhotes. Eles não eram deuses, eram leis naturais com consciência, e estávamos, tolos e barulhentos, chamando sua atenção. No terceiro dia, as coisas começaram a mudar. As explosões não produziam apenas fogo e fragmentos. Nas crateras, algo brotava, uma geometria não euclidiana de cor metálica e pulsante que crescia como um cristal enferrujado e orgânico. Os sons também mudaram. Por baixo do rugido dos jatos e dos estrondos, era possível ouvir um zumbido. Um ronco baixo e ritmado, como o de um inseto colossal, ou o ranger de engrenagens em uma máquina que não foi feita para este universo. A eletricidade falhou, depois a água. A escuridão que desceu não era comum. Era espessa, viscosa, cheirava a cobre velho e mares secos a éons. E na escuridão, as coisas se moviam. Formas que deslizavam, não caminhavam, deixando rastros de uma substância fosforescente e nauseante. Os sobreviventes que se aventuravam nas ruínas voltavam diferentes. Seus olhos estavam vazios, não de desespero, mas de uma aceitação horrenda. Sussurravam em línguas que a laringe humana não deveria ser capaz de reproduzir, falando de a Grande Mãe e do nascimento que consumirá o sol. Foi quando o céu se rasgou. Não foi uma explosão, foi um rombo, um rasgo na própria abóbada celeste, como se o tecido do espaço-tempo fosse uma tela frágil. Através da fenda não havia o vácuo negro do espaço, mas um turbilhão de cores que não possuíam nome. Formas que se contorciam em ângulos impossíveis. E no centro daquela tormenta caleidoscópica, algo se aproximou. Era apenas uma sombra, uma silhueta contra o caos, mas sua escala era tal que fez os arranha-céus parecerem grãos de areia. Era uma massa informe de tentáculos, olhos e bocas que se abriam e fechavam em corpos que não eram seus, regurgitando pedaços de estrelas mortas. Os mísseis pararam. A guerra da humanidade tornou-se irrelevante, um conflito de formigas disputando um graveto no caminho de um rolo compressor cósmico. A entidade, não ouso dar-lhe um nome, não nos atacou. Ela simplesmente estava. E a sua presença era o veneno,
A realidade ao seu redor derretia como cera. As leis da física eram revogadas. Homens viravam líquido e escorriam pelas sarjetas. Edifícios contorciam-se como criaturas vivas, gemendo em agonia de pedra e aço. O ar tornou-se pesado e doce, intoxicante com os eflúvios de dimensões inconcebíveis. A loucura não foi uma reação, foi uma dádiva, uma misericórdia. Aqueles que retiveram um fragmento de sanidade viam o mundo se desfazer e sabiam, com uma certeza absoluta e aterradora, que tudo o que acreditávamos, toda a nossa história, nossa ciência, nossa religião, era uma piada contada por idiotas em uma língua de idiotas. Agora, estou escondido no porão do que era uma livraria esotérica. Os livros ao meu redor estão mudando. As letras nos lombos se recombinam, formando os títulos de grimórios que nunca foram escritos por mãos humanas. O Necronomicon, o livro de Dian. Eles me sussurram, contam-me a verdade. A guerra não foi o fim, foi o parto. Os mísseis não eram armas, eram cantos de acolhimento, sinais para algo que dormia nos confins, anunciando que o berço estava preparado. E aquela coisa no céu, a silhueta contra o caos, não era a mãe. Ela era apenas a parteira. Lá fora, o zumbido cresce. Tornou-se um canto, um arrulo profundo e amoroso. E do centro da cidade, de onde era o parque, algo está nascendo. Algo que faz a terra tremer, não com explosões, mas com as contrações de seu surgimento. Em breve, a grande mãe, Shub-Niggurath, dará à luz, e seus 1000 filhotes famintos encontrarão um mundo cheio de comida. Um mundo chamado Terra. E eu, Arthur, o último arqueólogo, vou abrir a porta do porão. Vou me ajoelhar e vou oferecer a ela o único presente que me resta, a minha própria carne em adoração. Porque no reino dos deuses loucos, a única paz está na absoluta, abjeta e doce aniquilação.